Nossa saudação a você que nos assiste, nos dando a honra da sua companhia. Como acontece todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui na Band, está no ar o programa Surdez na Terceira Idade, abordando os temas relacionados à perda auditiva para pessoas acima de 50 anos. Em todos os nossos programas nós temos várias pessoas que dão depoimentos sobre o problema da perda auditiva e a experiência delas depois de protetizadas, como voltaram a ouvir e a viver com mais qualidade de vida. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje nós temos no nosso estúdio o Dr. Abraão Vinogron, que é médico, jornalista, que tem um programa aqui na Band, às 10 horas da manhã, hoje mesmo, no domingo. Ele vai falar da experiência dele, que teve com o aparelho analógico. Há 10 anos ele usa aparelho analógico. E a questão de uns 15 dias atrás, ele passou a testar as últimas novidades em aparelho auditivo, que veio da Suécia, inclusive, da Suíça, aliás, esse aparelho, e ele vai contar para vocês como é que foi a experiência dele. Bom dia, doutor Abraão. Bom dia, Camargo. Além do doutor Abraão, também vamos ter a nossa fonoaudióloga, Tiele Camargo, que vai falar de como é que é feita a programação desses aparelhos. Bom dia, Tiele. Bom dia. Doutor Vinogron, nós estávamos comentando em off antes que faz exatamente 10 anos que eu lhe entreguei o primeiro aparelho da TV Guaíba ainda, no programa Medicina e Saúde, que o senhor tinha às terças-feiras, 9h30 da manhã. E eu lembro da emoção que foi, porque foi ao vivo. Eu lhe entreguei o aparelho, o senhor colocou e sentiu, o senhor ficou vermelho. A diferença que o senhor deve ter sentido naquele momento. Nesses anos, nesses 10 anos, como é que foi a experiência? O que ajudou o aparelho nesse período? Porque o senhor tem dificuldade só no ouvido, que é no ouvido direito, se não me engano, não é? Como é que foi? Conta para o nosso telespectador como é que foi essa experiência nesse período. E depois nós vamos chegar, então, por essa nova experiência que o senhor teve nesse último mês com o aparelho digital programado. Bom, José Camargo, tu fizestes parte de um momento importante da minha vida. Foi quando eu redescobri os sons que eu já tinha perdido. O grande aparelho que eu usava antes da tua chegada era esse aqui. A conchinha? A conchinha. Esse aqui é o primeiro aparelho. Depois tem o segundo aparelho que é... O que é? Repete. Não entendi. Tu fazia parte daquele pessoal que dizia assim, não, para aí, não é eu que tenho o problema, é vocês que falam baixo. Fazia parte e era resistente. Não, eu não vou. Eu era da confraria do An. Hã? Confraria do An. Hã? A pessoa que vai perdendo a acuidade auditiva, ela não vai ficando surda. Nós continuamos ouvindo. Só que existem uma série enorme de sons que quando a gente ouve é mais ou menos assim, é como você ouviu agora. É assim, se embaralham os sons e não fica nítido. Por isso que eu estou falando bem devagar para as pessoas que têm deficiência auditiva me entenderem. Isto, se você já levantou o volume da TV. Esse era um outro grande problema. Quando eu me sentava para ver televisão, pegava o controle remoto e levantava o som e todo mundo, Vinogrão, baixa. Para mim era normal, para os outros era muito alta. Eu era o chato. Como é que eu resolvi o problema? Fazendo o exame. Eu resolvi o problema com uma cadeira. Eu pegava a cadeira e sentava lá na frente, junto à televisão. Isso pode estar acontecendo na sua família. Quem? O pai, a mãe, ou você mesmo. Já está lá na frente da televisão, é o primeiro, é o que vê primeiro. Por causa exatamente do som. Ali o som é mais alto e para os outros você não incomoda. Eu sofria com isso. Isso não contando que o familiar, a pessoa que tem o problema auditivo, acaba sendo rotulado pelo próprio familiar. Está surdo. Sim. E as pessoas às vezes chegam na sorteio e dizem assim, para um pouquinho, eu não sou surdo. O meu filho me chama de surdo. Eu não sou surdo. E realmente ele não é surdo. Ele só teve uma pequena deficiência. Então é completamente errado o familiar rotular a pessoa afetada pela perda auditiva como surdo, porque ele não nasceu surdo. Não é?
Concordo. Nós somos altamente preconceituosos. Nós temos preconceito contra tudo. Você também. Vou dar um exemplo. Se você não tem uma grande estatura, você zomba do... Olha lá aquele gerivá, olha ali aquela taquara. Se você tem uma boa estatura, olha aquele nanico ali. Nós temos preconceito contra a altura. Contra os altos, contra os baixos, contra os magros, contra os gordos, contra tudo. Nós só perdoamos a pessoa que é igual a nós, porque nós somos o padrão. Então, se na sua família, o seu pai, ou a sua mãe, ou seu avô, seu tio, não ouve bem, o que você faz? Ao invés de procurar ajudar, a primeira coisa, está surdo! Zomba. E zombar machuca. A pessoa que é zombada, ela pode não falar nada, mas ela se sente diminuída, dói. Teve uma pesquisa 10 anos atrás, que na época tinha 320 mil pessoas da terceira idade com deficiência auditiva aqui no Rio Grande do Sul. 320 mil. Tu estás falando de 10 anos atrás? 10 anos atrás. Tá. Hoje deve ter bem mais. Vamos prestar atenção a alguns fatos. Primeiro, nós estamos vivendo mais. A perda da acuidade auditiva é natural, é normal com a idade. A partir da idade. Com certeza, a partir de 50 anos. Na medicina, não havia climatério. Não havia menopausa. As mulheres morriam antes da menopausa. É verdade. Então, o climatério e a menopausa são efeitos novos. A impotência sexual masculina, aquela da idade, também não existia, porque os homens morriam antes. Nós estamos vivendo 10, 20, 30 anos. Os homens continuam morrendo antes. Não existe excursão de viúvos, mas de viúva existe. Isso quer dizer o seguinte, que a mulher tem obrigação de levar o homem no médico, não tem? A mulher, a esposa. Eu vou dizer, concordo, primeiro, concordo, para a gente não brigar. Erechim contra São José do Ouro, não vai haver esse conflito. Sim. A mulher deve levar o homem, porque o homem tem uma tendência a envelhecer antes da mulher. Mas nós temos inúmeros casos importantes. É que o homem casa logo. As mulheres adoram casar, vê um homem que ficou viúvo, vão lá e buscam ele. O contrário não ocorre. As viúvas ficam sozinhas. Verdade. Então, o conselho, o que você tem em casa do seu lado pode não ser a melhor coisa do mundo, mas é o que você tem. Mas tem que cuidar. Cuida dele. Mantenha a alegria de viver desse homem. Mas a questão da cultura é cultural. Porque quem levou o menino ou a menina para o médico, normalmente foi a mãe. Sim. Então, cabe à esposa também cuidar dos seus maridos. E existe um tabu, existe um pé atrás dos homens com relação a fazer o exame de próstata, que, pelo amor de Deus, ninguém quer ir fazer o exame de próstata. E o que morre de homens aí com relação à próstata, que é um exame simples, é um exame que está bem esclarecido, entendeu? A mulher faz mais exames de mama do que o homem faz de próstata, com certeza. Bom, sim, claro, mas não se invade a mulher não é invadida. Ah, com certeza. Sim, mas a mulher faz exame ginecológico. Sim, mas ela tá aí tem uma invasão fazer, vaginal que é necessária, mas faz parte da cultura da mulher. Quem menstrua sabe que isso é normal. E se tu me perguntar, mas qual é a quantidade de homens e de mulheres que vêm até a Surtel nesses 20 anos? Aliás, vão fazer mês que vem 20 anos, Surtel no mercado. Eu quero chamar a atenção por uma coisa que eu sentia. Eu disse, eu tinha que sentar lá na frente para poder ver televisão. O que acontece em muitas famílias é que o pai, a mãe, o vô, a avó, estão excluídos da família, eles não participam. A família está conversando aqui e o vô está aqui vendo televisão dele sozinho, ou a avó. Ele já foi excluído porque ele não entendendo o que os outros dizem, ele passa a não responder, ele não ri nas piadas. Quando falam com ele, tem que repetir 2 vezes e falar mais alto com ele, ou então ele é objeto, como tu disseste muito bem, de zombaria. Ele é zombado. Está surdo, vô. Está surda, avó. Não faz isso. Não faça isso, porque isso machuca mesmo. É que nem chegar para uma pessoa de baixa estatura e dizer, e aí, anãozinho, como é que tu vai? Não tem dói. Como, né? E para um grandalhão chamar de gerivá, ele também não gosta. Ele é um ser normal. E nós, de certa forma, Vinogron, a Surtel, durante esses 20 anos, 10 anos aqui na Band,
Tu também já está há mais de 30 anos entrevistando médicos, esclarecendo. Eu acho que a gente acabou esclarecendo um pouco para a população que uma protetização não é difícil. Colocou um aparelhinho, resolve, volta a ouvir melhor. Eu acho que é isso o nosso papel. O nosso papel é esclarecer a população e fazer os exames que a gente faz. Eu acho, Camargo, que tu tens uma compreensão muito boa desse fenômeno familiar, da relação humana. A relação humana se dá não só com o olhar, mas pela troca de mensagens. Verdade. Eu gosto de ti, eu não gosto de ti, eu estou brabo, tu tá braba. Essa troca de mensagens, trocas de afeto e até momentos de raiva, mas isso é viver, faz parte do viver. É a comunicação. Como é que vamos viver num mundo sem comunicação? Não tem como, né? Doutor, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, em seguida nós vamos voltar, falar exatamente das novas tecnologias, como é que foi a experiência do doutor Abraão Vinogron nesse período que ele usou o aparelho digital programado, aparelhos novos que estão vindo do exterior, e que se você usa aparelho, aguarda um pouquinho que vale a pena assistir. Estamos indo para o intervalo, já voltamos. Tá? Até lá. Centro Auditivo Surtel, porque ouvir é sinônimo de vida. O Centro Auditivo Surtel atua há mais de 10 anos no mercado, atendendo os mais exigentes usuários de aparelhos auditivos. Comprometido com a ética e com a qualidade de seus serviços e produtos, o Centro Auditivo Surtel promove o bem-estar de seus clientes, satisfazendo suas necessidades e superando suas expectativas. A Surtel importa a melhor tecnologia em equipamentos auditivos da Europa e Estados Unidos e monta especialmente para o seu caso. Então ligue agora para 3314-4433. Vou repetir, 3314-4433. Você liga, nossa central atende e você desliga. Pronto, seu número está registrado e em seguidinha nossos atendentes terão o maior prazer em lhe dar o retorno marcando sua avaliação auditiva. Ligue agora. Estamos de volta com o nosso programa Surdez na Terceira Idade. Hoje, passando para vocês aí de casa a experiência do médico, jornalista e apresentador aqui da Band, que usa aparelhos da Surtel há mais de 10 anos. A gente estava comentando no primeiro bloco, doutor Abraão, sobre os prós e contras de um aparelho auditivo. Dá para numerar rapidamente para o nosso telespectador o que teve nesses 10 anos de contra, por exemplo? Que prós a gente coloca sempre que a pessoa volta a ouvir novamente, volta a compreender, volta a participar do convívio social. E os contras? Não estava preparado para essa pergunta, mas eu vou tentar. Mas a ideia é essa. Olha, não existe um contra, não há contra. O único problema é que ele tem sempre a mesma modulação. No caso do analógico. O antigo meu. O analógico, aquele dentro do ouvido, sempre é o mesmo volume. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para a Tchely, que a Tchely vai explicar o que foi feito nos seus aparelhos, a programação que foi feita nesses aparelhos, e aí as perguntas todas relacionadas ao que você sentiu durante esses 30 dias, tá aí a nossa especialista que vai explicar. Eu estou curioso, Tchely, qual foi o milagre? Por que agora eu consigo ouvir uma coisa que eu não ouvia há muitos anos, que é o... Eu ouço pássaros. Eu ouço pássaros e sei diferenciar canários e sei diferenciar alguns cantos de pássaros. Antes eu não ouvia. Vou lhe explicar por quê. No primeiro momento eu vou mostrar por partes como é feito, então, essa adaptação do aparelho digital. No primeiro momento é colocado a audiometria do paciente, conforme a audiometria e aqui as perdas, né, por frequência, é selecionado qual o aparelho mais indicado para aquela perda e para a particularidade que cada paciente tem a sua, né? No basquete tem um sinal. Tempo, deixa eu dizer uma coisa. A audiometria é um exame extremamente simples. A gente senta num quarto, a fonoaudióloga senta na frente fora, bota 2 fones e elas produzem um som. Quando a gente ouve o som, a gente levanta a mão. Elas produzem outro som, a gente não ouve nada e não levanta a mão. Ali está o diagnóstico. Não ouve nesse volume, nessa intensidade.
Isso é uma audiometria, é extremamente simples de fazer, continua E que às sendo, vezes as continua pessoas sendo demoram. ofertado, São ofertados, a gente se oferece direto pro pessoal. não há problema nenhum. Então, aproveite essa oportunidade, faça uma audiometria para Importante ver fazer uma audiometria. o seu problema, talvez o mais importante, do seu pai ou da sua mãe. Shelley. Um detalhe importante da audiometria, uma pergunta muito frequente: a audiometria dói? Não, a audiometria não dói nada, tá? Muitos pacientes não vão fazer porque pensam que dói, mas é bem tranquilo, como o senhor falou. Então, após selecionado qual o aparelho, qual as particularidades mais indicadas, nós vamos para os ajustes, tá? Tem a possibilidade de ajustar o volume, grave, agudo, por frequência. É feito um teste de microfonia. Os aparelhos analógicos tinham essa queixa em alguns pacientes de ficar pitando. Isso era um problema. Exatamente, de ficar microfonando. Esse não tem esse problema. No momento que nós adaptamos o aparelho, nós fizemos um teste de microfonia e essa questão é sanada. Tinha sons que eu sempre ouvi. Mas tinha sons que eu não conseguia ouvir, como o som dos pássaros. Tu me devolveste os pássaros. Isso, é em função de qual frequência que o senhor tem perda, né? E antigamente nós amplificávamos tudo. Hoje em dia a gente amplifica exatamente na perda. Só para complementar, o analógico, a gente ouve 250 a 16 mil, né? A 8 mil. Isso. A 8 mil, desculpa, 8 mil. Então, o analógico, ele é linear. Quando ele aumenta, quando ele programa, ele aumenta o volume linear. Exatamente. Você não tem como você fazer, por exemplo, uma programação... Tudo aumenta. Tudo aumenta. É o por bloco. faixa de volume. O digital, tu consegue fazer a programação de 500 a 500. Exatamente. De 250 a 500, 1000, 1500, 2000, entendeu? E ali você consegue aumentar somente aquela parte que o paciente tem a dificuldade. Por isso que você consegue a identificação melhor das coisas com o digital, com o programado digital. O que tu não consegue muitas vezes com o analógico. Com o analógico tu ouve melhor. Tu ouve melhor do que tu ouvia, evidentemente. Mas tu não consegue distinguir, tu não consegue fazer a programação por faixa de frequência com o que tu faz com o digital. Isso. Inclusive, para esclarecer melhor essa questão que o Camargo está falando, é nesta parte aqui da regulagem que nós podemos fazer por frequência. A gente pode, provavelmente não está aparecendo, mas eu vou ir mostrando. Conforme eu vou regulando aqui embaixo, cada um vai aparecendo numa frequência, tá? Os sons dos pássaros, essa questão, a perda auditiva, a maioria dos pacientes, em função da perda pela presbiacusia, ela tem essa perda maior em 6 e 8 mil, tá? Os aparelhos normalmente amplificam até 4 mil. Esse digital tem a possibilidade de um programa que chama-se Sound Recover. O que ele faz? Ele puxa as frequências de 8 e 6 mil para o 4, que é onde nós podemos amplificar. E eu consigo amplificar exatamente ali. A mesma coisa assim como melhorou a questão do pássaro, que foi uma coisa positiva, caso aconteça de ter uma queixa negativa. Quando eu estou dirigindo, eu abro a janela do carro, o vento me incomoda. Nós temos a possibilidade de ir numa frequência e numa regulagem para dar o conforto para o vento, né? Para o som, na verdade, da frequência do vento. Então, por isso a diferença e por isso o conforto que eu acredito que o senhor esteja sentindo agora. Vamos continuar em seguida, a gente vai continuar falando sobre aparelhos digitais programados. Vamos ao nosso intervalo e em seguida nós voltamos. Centro Auditivo Surtel. Porque ouvir é sinônimo de vida. O Centro Auditivo Surtel atua há mais de 10 anos no mercado, atendendo os mais exigentes usuários de aparelhos auditivos. Comprometido com a ética e com a qualidade de seus serviços e produtos, o Centro Auditivo Surtel promove o bem-estar de seus clientes, satisfazendo suas necessidades e superando suas expectativas. A Surtel importa a melhor tecnologia em equipamentos auditivos da Europa e Estados Unidos e monta especialmente para o seu caso. Então ligue agora para 3314 4433. Vou repetir, 3314 4433. Você liga
nossa central atende e você desliga. Pronto, seu número está registrado e em seguidinha, nossos atendentes terão o maior prazer em lhe dar o retorno marcando sua avaliação auditiva. Ligue agora! Estamos de volta com o nosso programa Surdez na Terceira Idade, hoje falando das novas tecnologias em aparelhos auditivos para pessoas da terceira idade. No bloco anterior, Thierry, a gente estava comentando sobre as possibilidades que o aparelho auditivo tem, o aparelho digital tem, que o analógico não tinha. Por exemplo, tem uma série de acessórios que dá para ser usado com os aparelhos digitais, que o analógico não tinha e que isso dificultava, de certa forma, as pessoas que usam ainda o analógico. Isso. Realmente, o digital tem várias possibilidades de acessórios. Os acessórios, normalmente os mais usados, é um controle remoto, ele é bem pequenininho, pode carregar no bolso e ele torna o paciente independente em relação ao volume, ele pode trocar as programações, se ele está no silêncio, se ele está na rua, se ele está no cinema, a gente deixa programado várias possibilidades e ele troca conforme a necessidade. Tem um outro acessório também que é conectado à televisão, onde proporciona ao paciente que o som da televisão saia diretamente dentro do aparelho auditivo. O som não vai se propagar no ambiente. Inclusive, esse também, o celular também tem, né? Parece exatamente. Que tem a possibilidade esse é um terceiro acessório, onde pode ser usado com um palestrante, como o senhor tem a experiência em congressos, é colocado o microfone no palestrante e o som sai dentro do aparelho auditivo, assim como o celular. Se o celular tem tecnologia compatível ao acessório, também o som do celular sai dentro do aparelho. É um aparelho, esse anexo, esse complemento, ele vai resolver um problema seríssimo dos casais. É o famoso Abraão, baixa a TV, deixa eu dormir. Exatamente. Dá para ligar direto na TV e... Sim. A mulher, a esposa não vai ouvir nada e o marido vai ouvir tudo. Não, na verdade, assim, se vocês estão assistindo televisão, está o senhor e a sua esposa, e ela está interessada no programa também, ela vai estar ouvindo o volume na maneira confortável para ela, e o senhor vai estar ouvindo dentro do aparelho na maneira que satisfaz pela sua perda. E se ela quiser ir dormir e pedir para mim baixar o som? Pode deixar conectado só o aparelho. Aí fica direto, a televisão me manda por Bluetooth, Bluetooth diretamente e eu recebo aqui e ela não ouve nada. Não, através de um acessório que vai estar ligado na TV, proporcionando isso. Maravilhoso. Uma das coisas que me chamou bastante a atenção quando a gente recebeu o curso foi exatamente o fator que você pode fazer várias programações. Você pode programar, por exemplo, uma pessoa que escuta normal, tudo que ouve mais alto ele vai ouvir. Uma pessoa que coloca um aparelho digital vai escutar como a pessoa que ouve normal. Claro. Mas uma pessoa que usa um aparelho digital programado, ele pode escutar diferente. Por quê? Porque ele pode programar de forma, por exemplo, que um tiro, ou uma buzina, ou algo parecido, ou no carro andando, o barulho de fora, ele pode programar que aquilo fique um pouco mais baixo, não é? Pode. Então ele pode escutar melhor. Camargo, Não é? tu não usas aparelho, eu uso. Uma coisa extremamente importante. Eu estava no Teatro São Pedro, sentado, estava no meio do teatro, do meio para trás, e não ouvia, porque os artistas não estavam usando microfone sem fio. Então começou a ficar distante o som. Botei o dedinho aqui no aparelho, apertei o botão e o volume aumentou. Experimentei mais um estágio, e eu passei a entender tudo nesse meu modelo. Todos os modelos têm esse adaptador de aumentar o volume? Isso. Mesmo na tecnologia digital, nós temos vários modelos de aparelho, tanto modelos internos quanto externos. Em relação aos modelos, continuam mais ou menos a mesma coisa. Igual os outros, alguns modelos têm possibilidade de aumentar, né? E outros não. Mas para os que não têm, tem o controle remoto, que é um acessório que torna o paciente independente da mesma maneira, né? Thierry, uma coisa que surpreende as pessoas é eu dizer que eu estou usando o aparelho. Eu vou mostrar agora para os telespectadores o meu aparelho. Aí você está vendo, esse é o meu aparelho. Ele é totalmente invisível porque este tubinho que fica
no pavilhão auricular, ele é transparente. É um plástico transparente. Por isso, eu posso afirmar que ninguém fica sabendo que eu estou usando o aparelho, não há nenhum... E eu posso aumentar o volume. Pode aumentar automaticamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses dias ele me contou, Tchelle, eu não sei se está lembrado, tu me contou que de vez em quando tu vai no mercado, as pessoas te param e ficam olhando o teu ouvido para ver se efetivamente você está usando o aparelho. De vez em Porque quando tem não. muita gente Sempre que eu vou, eles Tem muita gente que acha que ele é o garoto propaganda da Surtel e que ele não usa aparelho auditivo. Não, meu senhor. Para você que está nos assistindo, você pode ter certeza, o doutor Abraão usa aparelho auditivo desde 2005. 2004, 2005. Foi o primeiro aparelho. Deixa eu dizer qual foi o meu erro. O meu erro é que eu era caçador. Caçador. E o caçador anda com aquelas armas, espingardas. Os velhos vão se lembrar da Boito. É uma fábrica gaúcha. Armas. Aquilo não é um canhão? É um canhão. Eu botava o canhão e atirava. E não usava protetor. Sem Não nenhuma usava proteção. protetor. Houve uma lesão. Fiquei com essa lesão lá na cóclea, lesão traumática sonora. E depois, outra vez, eu levei a minha filha para assistir os Menudos. E foi no Gigantinho. E o equipamento de som, eu fiquei 3 dias praticamente surdo. Foi um trauma acústico que eu tive por assistir. E olha o que os seus filhos estão fazendo. Muitos agora, nesse momento, ouvindo os FM, ouvindo os seus plays, num volume altíssimo, vão ficar com perdas auditivas bem mais precoces. Doutor Vinogron, recado final para o nosso telespectador referente à experiência que tu tivesse, 1 minuto. Experiência que tu tivesse com o analógico e experiência e o que tu aconselha com relação aos digitais. Pelo menos fazer um teste aqui na Surtel? Sim, sem dúvida. Vou falar num volume mais alto. Não é para você que não tem problema, mas é para a pessoa que está perto de você e que tem essa deficiência auditiva. Faça o exame de audiometria. Não vai absolutamente, se põe 2 fones. E você ouve o som, levanta a mão. Ouviu desse lado, levanta a mão. Só faz isso. Esse exame que a Surtel oferece, e como cidadão te agradeço por propiciares isso à população, ele é decisivo. Você vai ver num papel, o gráfico vai mostrar a sua perda auditiva. E você voltará a integrar a família, ser um membro da família e não vai passar a fazer a parte da confraria do AN. Conhece a confraria do AN? O que é? Não entendi. Essa é a confraria do AN. Saia dessa confraria, volte para a sua família. Doutor Vinogron, só para o telespectador entender, o que dá para comparar entre um aparelho analógico e um aparelho digital? Carro, por exemplo. Um carro luxo e um carro que não é luxo? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Como a maioria das pessoas não tem... Chega no mesmo lugar, só que a diferença com mais tecnologia, com mais opções. Deixa eu falar para a minha turma. Vocês lembram do rádio, quando o rádio fazia... Era o rádio de válvula. Tinha que esperar esquentar o rádio. Tinha que esquentar a válvula, senão não tinha som. É verdade. Hoje a gente liga e já está naquele volume alto. Essa é a grande diferença. Venha para o mundo da tecnologia, vale a pena. Estamos indo para o intervalo, já voltamos. Centro Auditivo Surtel. Porque ouvir é sinônimo de vida. O Centro Auditivo Surtel atua há mais de 10 anos no mercado, atendendo os mais exigentes usuários de aparelhos auditivos. Comprometido com a ética e com a qualidade de seus serviços e produtos, o Centro Auditivo Surtel promove o bem-estar de seus clientes, satisfazendo suas necessidades e superando suas expectativas. A Surtel importa a melhor tecnologia em equipamentos auditivos da Europa e Estados Unidos e monta especialmente para o seu caso. Então ligue agora para 3314-4433. Vou repetir, 3314-4433. Você liga, nossa central atende e você desliga. Pronto, seu número está registrado e em seguidinha nossos atendentes terão o maior prazer em lhe dar o retorno marcando sua avaliação auditiva. Ligue agora. Bom conselho, doutor Vinogron. Valeu, obrigado pela entrevista. Tchelle, obrigado pela sua participação. E para você aí de casa, esperamos que tenha tirado todas as suas dúvidas com relação à perda auditiva na terceira idade e as novas tecnologias chegando aí no mercado. Então não tem por que você ficar aí com aparelhos antigos ou não ouvindo bem da forma como você merece.
Fique com Deus e até a próxima.